Na nossa viagem passada, recapitulando brevemente, nós conhecemos o princípio da sequência didática, da pedagogia histórico-crítica, organização geral. Nós apresentamos o tema com o qual nós vamos exercitar essa sequência, que é vacina, né, e vacinação, são, né, vacinas e vacinação. Fizemos um experimento, lá eu fiz, fotografei, mostrei para vocês e sugeri que fizessem depois. Um experimento com o meio de cultura de bactérias. Fizemos 2 experimentos com água, a garrafa chuveiro e o furacão no vidro. E, e hoje estamos aqui, novamente, taxiando na pista, esperando a ordem da torre de comando para autorizar a nossa decolagem. Então, atenção, senhoras passageiras, o comandante Miranda apresenta-lhe as boas-vindas a bordo da aeronave da ciência. Acreditem ou não, mas esse já é o nosso voo número 5, com destino aonde for parar a cabeça do menino. A Companhia Miranda de Aviação agradece a preferência e deseja a todos uma boa viagem, porque agora o céu é o limite. E assim como a Kátia Solange está ali com o ajudante dela, quem tiver ajudante por perto pode trazer para o final da nossa aula. Alguém já perguntou que hora que a gente vai usar o bloco de gelo? Sim, nos nossos experimentos. Os nossos experimentos são todos no final, bem no final, na parte final da nossa viagem. Então, deixe tudo quietinho como está. A parte final, a gente, como sempre, usando a tradição, vamos fazer, vamos brincar com eles. Então, hoje nossa viagem é muito, muito especial. Muito, muito especial, e vocês vão entender por quê. Porque, na verdade, nós estamos engatando com a viagem do nosso encontro passado, que foi aquela abordagem sobre a história, a origem das vacinas e da vacinação. Então, hoje nós vamos conhecer as fofoquinhas, a vida dos bastidores e as biografias, a biografia não autorizada do nosso querido Luizinho. Vocês conhecem quem é o Luizinho? Luiz Pasteur. Para os íntimos, Luizinho. Para os não íntimos, Luizão. E a gente vai entender por que esse cara foi tão importante. Esse francês, isso mesmo, ele nasceu na França. Ele nasceu no ano de 1822. O que é que estava acontecendo no Brasil em 1822? Alguém lembra? Tchan, tchan, aula de história. Ah, professor Simão, mas não é aula de ciências? Sim, mas tudo está encadeado. É preciso saber o conhecimento acumulado pela história da humanidade, a história do nosso país. Esse cara. O que foi que aconteceu em 7 de setembro de 1822? Crianças, o grito do Ipiranga, aquela falsidade de independência que registra-se nos livros de história que nós deixamos de ser colônia portuguesa e passamos a ser uma nação independente, só que não, né? Então, com esse evento do 7 de setembro de 1822, o Brasil se organizou como uma monarquia e tinha o nosso queridão, mas nem tanto, Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Mas se preparem, porque eu trago notícias e fofocas quentes, tudo muito quente hoje. Então, nós vamos começar essa história fantástica na França de 1822. Por quê? Enquanto o Brasil estava vivendo a fake news, a history fake da independência, na França, nessa época, era mais ou menos assim. Nós tínhamos uma burguesia, né? Havia uma burguesia bem determinada, e havia as classes populares, ou seja, as classes abastadas e a pobreza, né? Então, nessa época, quem tivesse com a saúde em dia e fosse rico, estava com a vida ganha. Não precisava se preocupar. Mas quem adoecesse e fosse pobre, estava lascado.
Porque grande parte da população, grande parte mesmo da população, vivia uma vida de miséria, em condições sanitárias deprimentes, humilhantes, vivia sem cortiços, em condições subhumanas, e se morria muito cedo, a expectativa de vida era muito curta. Eu já contei aqui em outros episódios que, né, se fazia as suas necessidades fisiológicas no pinico, em baldes, em bacias, e se jogava pela janela. E aquilo tudo ficava a céu aberto, com esgoto escorrendo. Imagina se Paris era um luxo, né? E, nesse sentido, a coisa piorava quando surgia uma epidemia, por exemplo. Imagina uma situação dessa e surge uma epidemia. Então, quem ficava doente, quem pegasse uma doença qualquer, epidêmica, qualquer, ia para o hospital. Quem tivesse oportunidade de ir para o hospital. Quem não morria, né, quem não podia, quem não tinha acesso a um hospital, morria em poucos meses, às vezes em poucas horas, por falta de UTI. Mas que coisa, né, gente? Parece que a gente está vivendo isso. Então, eu nem sei se o pessoal fazia hospital de campanha superfaturado, essa história eu não sei direito, mas o que eu sei é que não tinha hospital para todo mundo, principalmente para quem era pobre. Já não tinha hospital para todo mundo que era rico, mas para quem era pobre, aí morria mesmo. Agora, quem tivesse condição de chegar a um hospital, ficava doente e ia para o hospital, lá no hospital, as suas chances de morrer eram muito maiores do que fora do hospital. E sabe por quê? Ora, porque podiam ser contaminadas facilmente pelos próprios médicos e pelas outras pessoas contaminadas que estavam lá jogadas em macas, nos corredores, enfim, de qualquer jeito. E porque naquela época ninguém sabia direito como é que as doenças eram espalhadas, ou seja, não se sabia ainda que as doenças passavam de um para o outro por meio de coisas chamadas germes, coisas que só vai ser descoberta com o Louisão Pasteur, as coisas chamadas germes. E, para piorar, ainda havia uma grande parte da população, minha gente, que se resignavam quando os outros morriam. Não que fosse uma imunidade de rebanho, inventado por um determinado presidente, mas porque a questão religiosa, a força religiosa era muito, muito, muito grande, e se resignava porque se acreditava que era uma obra do castigo de Deus. Então a resignação vinha muito disso. Morreu, bem feito, castigo de Deus. Alguma coisa ele aprontou para Deus, contra Deus. Então é isso, morreu muito bem feito, porque eu, como faço tudo o que Deus quer, eu não vou morrer. Mas acontece que morria também, né? Então quem ficava vivo dizia então que era obra do castigo de Deus, era Deus se vingando. E por outro lado também, nessa época, muitos cientistas, inclusive, acreditavam que as doenças eram espalhadas pela caatinga, pelo fedor, pelo futum, acredita? Porque era isso mesmo, né? Vocês lembram que eu contei um pouco da peste negra, que inclusive o uso daquelas máscaras, aqueles bicos de corvo, era para colocar ervas aromáticas, porque de alguma forma eles acreditavam que filtrando o fedor, o mau cheiro, não se contaminava, mas se contaminava, porque não era transmissão pelo mau cheiro, mas para ter uma ideia de como o mau cheiro era realmente algo que era tão irritante, tão impactante, que se achava que era o fedorzão que levava as doenças. Mas aí entra o Luizito. Luiz Pasteur, ele era filho de um curtidor de couro, né? A profissão do pai dele era curtir couro, vender couro, enfim, produzir couro e vender couro. E Luiz, ao longo de toda a sua infância, curiosamente, ele não tinha nenhuma relação com a ciência, ele não gostava da ciência, ele era muito estudioso, mas a relação dele, a intimidade dele com os assuntos da ciência não passava longe mesmo dele, né? Mas quando
quando jovem, mas tinha uma característica muito interessante, muito curiosa no Luizão, desde que ele era pré-adolescente e tal, e aí essa característica foi caminhando com ele ao longo da juventude dele, é que ele era um cara muito mal-humorado, fechado, poucos amigos, de um humor, assim, péssimo, do tipo, não é esse, o humor não era esse. Ele tinha um humor que ele afastava, assim, os amigos, as pessoas e coisa e tal. Ele era tipo o seu Lunga da época, respostas grosseiras e tal e coisa e tal, mas foi tocando a vida. Aos 20 anos, então, isso já foi, se ele nasceu em 1822, ele estava em 1842, com 20 anos, ele faz, o pai dele o estimula, e ele se envolve, compra a ideia de fazer uma espécie de exame de seleção para entrar numa escola famosa, né, na melhor escola francesa da época, que se chamava Escola Normal Superior de Paris. Ele tinha 22 anos, gente. E logo na primeira, vou dizer para vocês, tinha 22 vagas. Logo de cara, ele passa. Ele passa. Mas vocês acham que ele passou em primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar? Não. Tinha 22 vagas. Ele passou em 15º lugar. Vamos lá, vamos combinar mais aqui. Tem 22 vagas na melhor escola da França. Se vocês, cada uma de vocês aqui, se uma de vocês passa em 15º lugar, como é que vocês vão reagir? Vão ficar contentes, felizes, né? É isso? Eu acho, né? Oba, 15º lugar, só tem 22 vagas, eu tô dentro. Pois veja o temperamento desse cara, gente. Pois ele ficou puto. Puto, 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 puto. Porque para ele era um péssimo resultado o 15º lugar. Ele não se matriculou. E aí, em vez disso, ele ficou o ano inteiro, até chegar à próxima seleção, fazendo um cursinho preparatório. Desses famosões para concurso, sabe? Que tem por aí em todo canto. Pois lá também tinha. Esse cara ficou nesse cursinho, e aí, no ano seguinte, na mesma data do exame, ele fez de novo, eram 22 vagas, e aí, o camarada, gente, o que é que ele fez? Ele ficou em 4º lugar. Epa! Vocês ficariam contentes? Vocês comemorariam, gente? Comemoraria, Cátia Solange? Pois eba, né, Daiane? Pois é. Pois ele ficou puto, puto. Ele deu chilique, ele era chiliquento. Mas que coisa é essa? Que resultado horrível! E coisa e tal, e putz grila. Mas aí passou o chiliquezinho dele, mesmo achando o resultado horrível, ele se matriculou. Então, ele entrou nessa escola aos 22, e aí, 3 anos depois, perto disso, 3 anos depois, então lembrem-se, não era uma escola superior, então é semelhante a uma universidade nossa. E aí, 4 anos, né, ele faz 4 anos desse curso de Química, e aos 25 anos, ele se torna doutor em ciências. E 2 anos depois, com 27 anos, o cara se torna professor titular de Química da universidade de uma cidade chamada Estrasburgo, na França. Gente, caraca. O moleque com 27 anos era professor titular de uma universidade famosa da França. E logo depois ele se casa com uma moça chamada Marie, e essa senhorita Marie era simplesmente uma das filhas do reitor da universidade. Então ele começa ali juntando as coisinhas, né, vai ali, aí tem um olhar muito especial do sogrão, né? Dizem as más línguas que nunca foi um casamento muito animado, porque esse temperamento dele nunca mudou. Então eles brigavam muito e tinha aquela coisa, enfim, ranheta, ranzinza, isso ele nunca mudou. Mas tá, né, tinha uma vida, e eles foram levando, tiveram 5 filhos,
e dessa relação. E dos 5, 3 morreram ainda crianças, porque se morria muito cedo, eu dizia, né? E mesmo sendo filhos de família de posses, né? Porque ele já tinha, né, um bom emprego como professor titular da Universidade de Estrasburgo, o sogro era o reitor da universidade, mas as epidemias, que aí não se sabia como é que elas chegavam, os tratamentos para elas, não escolhiam as suas vítimas. Então, desses 3 filhos deles que morreram, 2 morreram de tifo, né? Desde uma tragédia. Que a tragédia que se abatia sobre a população toda. Imagina como era essa tragédia sobre aquelas pessoas pobres, né? Sobre as pessoas que moravam nas palafitas, nos cortiços, né? E aí, em 1850, 1854, ele muda de universidade, ele para a universidade, ele foi professor de biologia na Universidade de Estrasburgo e volta para química, vai ser professor de química na Universidade de Lille, na França. E aí, gente, a ideia de que os micróbios teriam alguma coisa a ver com as doenças não era nova, né? Isso vinha, né, bem desde Aristóteles, lembra do velhoari? Pois bem, mas o que acontecia? As pessoas achavam, na verdade, que os micróbios, eles eram a consequência da doença, e não a causa. Olha que coisa interessante. Os próprios cientistas acendiam essa suspeita, que os micróbios surgiam como consequência de uma doença, e não que eles causassem a doença. Ou seja, a coisa estava bem na cara, né? Mas às vezes a ciência não é óbvia. Aliás, nunca a ciência é óbvia, né? Senão não é ciência, né? E é bom lembrar, né, que o velho e bom Ari, né, já falei da importância dele, né, para o surgimento do pensamento científico, lá na nossa primeira viagem, pois é. O Aristóteles, ele entendia que olha que coisa interessante, né, ele entendia que os seres vivos podiam surgir quando coisas molhadas se tornavam secas, e quando coisas secas se tornavam úmidas, molhadas, ali nasciam os micro-organismos, né? Eles nasciam assim, né? Isso é muito irado pensar isso, mas se a gente pensar bem, até poucos séculos, né? Vamos colocar aí século XVII, ainda se acreditava que essas criaturas surgiam, nasciam de matéria não viva, por exemplo. Se acreditava piamente, realmente, que, por exemplo, um sapo poderia surgir do lodo, ou seja, do nada. O lodo seria a origem do sapo. Acreditam nisso? E isso, gente, até no início do século XIX, ainda se pensava que os micróbios, né, eles teriam, final do século XVIII, final do século XVIII, não vou botar o século XIX nisso não, mas ainda da metade para o final do século XVIII, se acreditava naquilo que nós chamamos, né, de geração espontânea, que os micróbios podiam simplesmente, eu resolvi nascer, pronto, eu estou aqui, eu não sou vivo ainda não, mas eu resolvi que eu vou nascer, e assim nasciam os micróbios, né, então esse pensamento perdurou ali pelo fim do 17, 18, vamos dizer assim, a geração espontânea. Mas o nosso querido Pasteur, nosso querido Luizão, o seu Lunga da época, ele tinha certeza, era uma certeza que ele tinha, de que o mundo em que nós vivemos, o mundo que eles habitavam, né, qualquer dos mundos, são habitados por germes, né, e são os germes que causam as doenças. Então ele foi o primeiro a trazer essa ideia, né, já desmitificando a ideia de que é a doença que causa o germe, as doenças que causam os germes. Então, ele foi definindo que é o contrário. Imagina doideiro, pô, esse cara tá doido, mas ninguém tinha coragem de peitar o velho, não, o moço, não, o cara era brabo mesmo. E aí, bom, e aí essa ideia ele foi desenvolvendo aos poucos, insistindo nesse estudo, mas eu preciso dar aqui uma real para vocês, porque, assim, eu sempre tenho colocado, né, minha gente, que a gente precisa olhar para a história da ciência, para a história da humanidade,
sobre esses caras, esses mitos, esses heróis, esses são os mitos, né, no sentido mesmo exato da palavra, esses heróis da ciência, com um olhar mais humano, desde Aristóteles, tem tentado mostrar que eles foram de carne e osso, como nós, que erraram e acertaram, que sofreram, que amaram, como qualquer um de nós, e que viveram e que morreram, como todos nós iremos morrer. Então, nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, e às vezes o que a gente julga um defeito em uma determinada época, enfim, talvez não fosse visto. Por que essa introdução toda que eu estou fazendo? Porque é uma parte da história do Pasteur que eu considero assim muito lamentável, mas sou eu que estou julgando, enfim, à luz da sociedade de hoje. Por quê? Porque ele era um cara que ele sabia odiar. Então, assim, das coisas que ficaram clássicas nas biografias dele, das coisas que ele mais detestava e odiava, era a democracia. Ele era um cara que odiava a democracia, ele odiava de morte os estrangeiros, ele não podia ver um estrangeiro, que ele odiava um estrangeiro, ele odiava os gays, e ele odiava as pessoas canhotas. Tem algum canhoto na viagem de hoje? Só Kátia. Pois é, você ia ser um objeto do ódio do Pasteur. Bastava. Então, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, né, que você também, Michele, pronto, Michele, eita, você estava na mira, Ele né? não gostava de ninguém, né, prof? Oi, Reis? Ele não gostava de quase ninguém, né? Não, mas aí sobrava quem era destro, né? Enfim, não sei, né, Maria? Mas, assim, o fato é que ele era, então, antidemocrático, xenofóbico, homofóbico e canhotofóbico. Canhotofóbico eu inventei agora. Então, assim, nos dias de hoje, né, gente, se a gente avalia um perfil como esse, né, a gente diz, não, né, a sociedade, ela tá vivendo uma outra vibe que a gente não aceita. Ah, esqueci de dizer que ele era misógino também, né, então, ele era casado com Marie, mas ele tinha uns ataques ele tinha umas cismas de atacar o gênero feminino o tempo todo, né, então, além de tudo, ele era misógino. Então, assim, era uma praga, era um nojo, vamos dizer assim, uma excrescência. Mas era o Luizão, cara, né? Era o Luizão. Então, vocês vão entender por quê, que apesar de ter todo esse perfil nojento, asqueroso dele, o cara se tornou, de fato, um mito no real sentido da palavra, e começa, na verdade, né, já havia começado desde que ele se torna doutor muito cedo, e etc e tal, mas com um episódio de um ricaço tinha uma vinícola, primeiro uma plantação de uvas, e aí dessas uvas o cara fazia vinhos franceses, da primeira qualidade, mas ele tinha um problema, né, esse problema não era dele, né, especificamente, já vinha de longa data, porque os vinhos não se preservavam por muito tempo, e aí ele perdia muito da safra, porque o vinho azedava, avinagrava, e aí ele conhecia a fama desse cara, Luiz Pasteur, e aí convida o cara para poder apontar uma possível saída, porque ele denominava de doença do vinho, né, o tal do dono, né, o ricaço, a doença do vinho. E Louis Pasteur vai, né, muito de olho também na recompensa, na grana, mas também pelas suspeitas, né, que ele já tinha e construía sobre o germe, então ele já foi com aquela desconfiança, né, de que os micróbios eram responsáveis pela avinagração do vinho, e aí ele descobriu como resolver o problema do cara, simplesmente aquecendo o vinho, né, de forma controlada, num processo que mais tarde foi usado em outras bebidas, é usado até hoje em outras bebidas, chamada pasteurização. Então, hoje, quem gosta de um bom vinho, agradeça ao chato do Pasteur, porque senão a gente abriria uma garrafa de vinho, tomava uma taça e teria que jogar fora, porque a contaminação pelos micro-organismos ia ser imediata, pela própria fermentação da bebida, né? E não só o vinho, né? Depois a gente vai ver que esse processo chegou a outros alimentos, não só as bebidas. A cerveja é um desses exemplos
do alimento, da bebida pasteurizada, e o leite, né? O leite talvez seja o exemplo mais tradicional de como o pastê ele foi importante e é importante. Hoje, o nosso leite ele pode durar dias e dias e dias no saquinho, na caixinha, enfim, com segurança, né? Mas aí, gente, voltando a essa história, se continuar falando de vinho, e eu já vou dar vontade de pegar um queijo ali, e aí vou... Não vai dar certo, vou ficar atiçando o gosto de vocês. Muito bem, aí, em seguida, né, o que que acontece? Ele já vai para Londres, não, daí ele é convidado para ser professor titular, já porque a fama dele, né, essa fama de resolver o problema dos micróbios no azedamento do vinho, tomou a Europa toda, então ele ganhou uma boa grana, e de qualquer forma, logo depois ele realiza um desejo também que ele tinha de ser professor da famosérrima Universidade de Sorbonne, na França, em Paris. E aí as ideias dele as ideias de Luluzinho se espalham pelo mundo, e em pouco tempo, os estudos dele sobre os germes e todo esse já tratamento, vamos dizer assim, quando ele pensa que você tem que eliminando os germes, você elimina a doença, ou seja, eliminando a origem, você elimina a consequência, já havia salvado muitas vidas, mais do que qualquer outro cientista que tivesse aparecido na face da Terra. Porque, a bem da verdade, se a gente tem Newton, se tem Galileu e se tem Aristóteles, só para citar esses 3 biografados que nós apresentamos aqui, todos eles tiveram um olhar para a ciência, mas, assim, para uma ciência como a ciência dos astros, a ciência de pensar o filosófico do método científico, mas Pasteur foi o primeiro cara que pensou numa ciência para salvar as doenças que matavam a humanidade. Então, se nós temos em Edward Jenner, que foi outro caso que eu citei, como pai da primeira geração de vacinas, naquele processo que eu narrei, vamos ter em Pasteur o pai, realmente, da segunda geração de vacinas. Mas ainda antes da vacina, aí entra uma parte que gosto muito de contar, que é a parte da cerveja. Ele é convidado para ir a Londres, né, o pessoal sabe dos resultados da pesquisa dele com os germes, então aí que ele é convidado a ir a Londres para resolver um problema semelhante, que era o azedamento da cerveja, né? E daí ele usa o mesmo princípio e tal. Mas quando ele volta de Londres, ele tem um derrame. Ele tem um derrame muito sério, que ele fica... Ninguém acreditava que ele fosse se recuperar e que fosse voltar ao trabalho, mas o cara era osso duro. Então, ele se recupera, ele fica com alguma sequela, mas ele leva a sequela para o resto da vida, mas nada que impedisse aquela mente brilhante e inquieta dele de trabalhar. Então, em pouco tempo depois, alguns meses depois, ele volta ativa com toda a força. E aí vai acontecer a primeira grande coisa curiosa, assim, na vida desse cara controverso, né? Porque ele vinha estudando germes, gente, já há anos e anos e anos e anos e anos, e ele falava para onde ele ia, e ele explicava nas rodas dos cientistas e tudo, mas ele não havia provado, não havia uma prova empírica ainda de que os germes matavam a humanidade, né? Mas aí, quem foi que provou, né? Quem conseguiu provar essa teoria não foi ele. Foi um cara que estava trabalhando muito discretamente, sem essa barulheira toda que o Luizão fazia, e toda essa fanfarronice dele no sentido do humor e tudo. Quem provou que os vermes tinham essa potência, latência toda, essa letalidade toda, foi um alemão chamado Robert Koch, em 1878. Vocês vão lembrar de quem é esse cara, o Koch, que ele foi o descobridor, ele que descobriu o bacilo da tuberculose, e também descobriu o vibrião colérico, que é o causador do cólera. Então, de uma tacada só, Robert Koch trouxe 2 novidades para o mundo da ciência: o vibrião do cólera e o bacilo da tuberculose.
E aí é como se a gente dissesse assim, né? Pasteur come o milho e Koch leva a fama. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas Louis Pasteur e o seu assistente, esqueci de dizer, né, que ele tinha um assistente muito fiel, e eles resolvem... Bom, o cólera estava matando muito, né? O cólera era uma das epidemias mais letais da época, né? Como eu já falei, aí, como o Robert Koch veio e descobriu como, também, né, vocês vão saber disso, que o cólera, o vibrião colérico, ele nasce também, ele surge da ausência de condições sanitárias e coisa nojenta. O vibrião colérico, ele está na água contaminada por fezes. Vocês terem uma ideia, a água que se consumia, a água que se manipulava, toda contaminada por fezes humanas. E aí o vibrião colérico, ele surge dessa condição toda, principalmente, né? Essencialmente. E aí é que o Louis Pasteur faz com o assistente, né? Os dois, o que é que eles querem apresentar, então, uma cura para o cólera. O Robert Koch, ele descobriu o vibrião colérico. A cura, todo mundo estava correndo atrás para curar essa epidemia, cessar essa epidemia do cólera. E aí, o que ele faz? Ele chega para o assistente e eles resolvem, gente, pegar uma galinha bonitinha, né? Eles pegam uma galinha sadia, show galinha, e essa galinha, eles injetam, então eles pegam essa galinha sadia, eita, presta atenção no que eu disse galinha sadia, eu não disse galinha da sadia, são coisas diferentes, não vamos bagunçar aqui a minha conversa com você. Então eles pegam a galinha sadia e eles deixam que os germes, um conjunto de vermes, uma colônia de germes do cólera se deteriorem, né, até estarem quase mortos, ou seja, enfraquecidos. Isso ninguém tinha feito antes, gente. Aí o que esses caras fazem na galinha? Paf! Eles injetam esses germes enfraquecidos na galinha. Aí eles esperam um tempinho passar. Aí o que eles fazem em seguida? Eles tacam na mesma galinha germes do cólera, fortões, novinhos em folha, do tipo assim, mortal, onde ele chegar é mortal. E aí, o que acontece com a galinha? A galinha continua bonitona, cacarejando, a galinha não sofreu nada. Aí, o que eles fazem? Olha, então nós estamos no caminho certo, né? Então, exatamente esse princípio dos germes amortecidos que acionaram as defesas da galinha, né? E aí ela produziu essa reação à doença. E daí eles se estenderam para os outros, contra os outros germes, esse mesmo princípio contra os outros germes. E depois disso, tanto Louis Pasteur como outros cientistas passaram a usar o mesmo princípio, a mesma ideia. E aí sim se chama vacinação, como a vacina que a gente entende hoje, porque já era injetada, diferente da primeira geração de vacinas do Edward Jenner, na Inglaterra, né? E com essa metodologia, minha gente, com essa estratégia, um cara que já havia salvado muita, centenas de milhares de pessoas, com o que ele já sabia sobre os germes, né? Agora, com a vacinação, é certo que ele salvou talvez milhões de vidas. Mas, Luizinho, ele tinha um péssimo hábito, para não dizer uma falta de ética, que ele não citava os nomes dos parceiros de pesquisa dele. Os colaboradores de suas pesquisas, ele não tinha o costume, ele saía dizendo que era só dele. Olha que gracinha, né? E calha dele também, dele omitir em estudos dele, o Robert Koch, porque lembra que o Robert Koch, que é um alemão, ele sai na frente e prova o efeito letal dos germes.
Mas depois os dois se tornam colaboradores, os dois começaram, lembra que o Robert Koch descobriu o vibrião do cólera, e o Louis Pasteur começou a investigar a vacina contra o cólera. E daí o que acontece? Né? Então eles desenvolvem vários trabalhos juntos. Só que o Luizão não colocava o nome do cara no trabalho da escola, gente. O camarada botava só o nome dele na capa do trabalho, gente. E daí ele, poxa, uma legião. O que ele tinha de uma legião de admiradores, ele também tinha uma legião de gente que simplesmente odiava, principalmente quem trabalhava com ele. E aí, né, ele ficava com a fama e com o dinheiro, né? Veja se vocês acham isso correto, né? E de alguma forma, né, gente, a falta de ética na ciência, a falta de ética na humanidade, mas a gente está falando de ciência, só muda de configuração, né? Então, se hoje a gente vê a CPI do Covid nos trazendo que teve gente que quis mudar a bula de um remédio para poder dizer que aquele remédio servia para outra doença. Isso é ético, gente. O cientista fazendo isso. Isso é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe, né? De você comprar cargas e cargas e cargas de cloroquina, sabendo que aquilo, né, os estudos não foram conclusivos para nada. Então, tudo isso é para a gente pensar que, infelizmente, ou sei lá, ou felizmente, é do humano a gente conviver e saber como é que a gente leva a sociedade para frente quando a ética nos falha, né? Então, desde aquela época, esses problemas com a ética na ciência não, né, já existia. Sobretudo o exemplo do Louis Pasteur. Bom, mas assim, gente, teve, então, o cólera. Beleza. Então, o povo lutando contra o cólera, parará, surge outra doença. Não demora muito, aparece outra doença sobre aquela que ainda, sabe? E qual era essa doença? A raiva. Surge a raiva. A raiva, sabe? Porque o rancor, a fúria e o ódio já existiam na humanidade. Aí veio a raiva, né? Então, os efeitos da raiva na mente das pessoas, né, as pessoas acometidas pela raiva, né, os efeitos são mentais, sobretudo, né, e então davam pistas de que essa doença atacava o cérebro. E aí Luizão teve uma outra ideia. Vamos infectar cachorro e depois vamos curar o cachorro infectado. Aí saíram, pegaram os cachorros quentes. Não, 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 não. Não, nada disso. Então eles foram caçar uns cachorros e infectar e, e curar os cachorros, gente, com cérebro de coelhos raivosos. Então, os coelhos que eram acometidos pela raiva, olha, gente, naquela época, né, os animais, né, sendo sacrificados, né, para... Hoje a gente já contesta muito, né, o uso de testes em animais e coisa e tal. Ainda tem, né, vocês sabem disso, né. Mas se você pegar um coelhinho, e dizem as más línguas, porque também ele tinha muito inimigo, né, que ele infectava os coelhos de raiva, com a raiva, e daí o coelho raivoso, ele era morto, matava seus coelhinhos, e aí tirava o cérebro. É isso mesmo, estou contando o que eu sei. Só não vou dizer que eu estava naquela época, senão vocês vão começar a falar da minha idade, mas isso aí que ele tirava o cérebro dos coelhos raivosos, desidratava, secava os cérebros dos coelhos, e daí utilizava, enfim, para tentar testar nos cachorros e tal. Ele registrava nos seus relatórios que ele chegou a curar 60% dos cachorros que estavam infectados com a raiva, né? E isso que está nos registros, tá? Mas já vou falar disso, guardem isso. 60% dos cães que ele testou, ele curou com esse processo. Aí que vem, né? Porque o próximo passo era o quê? Testar essa cura nos humanos, nas pessoas. Mas você infectar pessoas com germes, seja eles enfraquecidos ou não enfraquecidos, era muito, muito, muito arriscado. Era quase que uma sentença de morte, né? Porque o tratamento ainda estava no começo.
Mas quis a história, quis o destino. Ele estava procurando uma cobaia o tempo todo, uma cobaia humana, e não achava. Mas quis a história que logo, logo aparece um rapaz chamado Joseph. Essa biografia dele está em todo canto, o nome desse rapaz, Joseph Meister, que ele foi mordido várias vezes por um cachorro louco, um cachorro com raiva, muita fúria, ódio talvez, o cachorro quase estraçalha o menino. E sabendo, né, que não tinha tratamento e que fatalmente ele morreria, a mãe do Joseph Meister leva o rapaz até o Louis Pasteur, que sabia que ele estava procurando né, uma cobaia, enfim, humana, para fazer esse teste. E como, né, ele ia morrer de qualquer jeito imaginado, não tinha nada a perder. E o Luizão injetou no carinha a sua vacina para a raiva. Pafo. Que não havia sido testada suficientemente. E, tchan, suspense. O rapaz continuou saudável, não morreu. E Luizão ficou mais rico ainda, e mais famoso ainda, né, e mais orgulhoso ainda. Mas, porém, toda a história tem um porém, né? Tem um porém, um todavia, um entretanto, um contudo. Pasteur morre, né? Ele vai, morre e tal. E um século depois, a verdade vem à tona. Um século depois. Esses relatórios que ele fazia, essas anotações, se descobria que ele fazia duas anotações, a verdadeira, que ele deixava no mocó, e a outra que era o que ele mostrava, né? Aquela coisa bem sucedida, e de fato, bem sucedida, ele não matou ninguém, ao contrário, ele realmente salvou milhões e milhões de vidas. Mas o que que essas anotações dele, quando se tornam públicas, vai revelar? Uma história bem diferente, né? No caso dos cachorros, né? É um exemplo, por isso que eu falo para vocês guardarem a história. Se ele disse que 60% dos cachorros que ele tratou sobreviveram, significa dizer também que quase a mesma porcentagem dos que ele não tratou também sobreviveram, certo? 60 para 40. Né? Então, o percentual ali, né, quase equilibrado. Por outro lado, que se dizia que o método que se dizia, não, tá nesses relatórios oficiais dele mesmo, né? Que esse método que ele usou no Joseph não era o mesmo que ele usava nos cachorros. E ele não contou isso. Ele queria que ficasse registrado na história que foram exatamente os mesmos métodos que ele curou os cachorros da raiva, curou o rapaz. E não foi. E talvez ninguém tenha sabido, ninguém saiba disso, né? A não ser que esse é um conhecimento muito restrito, tal, né? Então, nesse sentido, o Joseph, né, poderia ter sobrevivido, mesmo se não tivesse feito nada, né? Porque as pessoas que eram mordidas por cães raivosos, muitas vezes não desenvolviam a raiva, né? Ainda hoje, né? O fato de você ser mordido não significa que você pode ter a forma assintomática e tal, né? Então, o que aconteceu, né? Quando o Louis... a polêmica desses relatórios é que, quando vem à tona um negócio desse, a sociedade, mesmo um século depois, fica estupefata, porque, primeiro é isso, né? Louis poderia ter infectado uma pessoa saudável, né? O Joseph poderia estar saudável com uma doença. Então, o cara poderia estar saudável e Louis Pasteur veio com uma doença. Ele poderia ter matado o cara com uma doença incurável, né, e tal e coisa. Mas vamos combinar, aí nesse episódio, tanto o Joseph Meister quanto o Louis foram caras de sorte. Deu tudo certo, né? E nada contra ele, até porque ele salvou o cara, salvou milhares de pessoas. Luizão se torna um herói nacional da França, né? E em 1888, ele ainda estava vivo, é construído em Paris o famosérrimo, até hoje, Instituto Pasteur, que foi inaugurado pela Academia de Ciências da França. Louis foi seu primeiro diretor, imagina a fama do cara, foi o primeiro diretor do instituto que leva o nome dele, o instituto ainda existe até hoje, né?
E o trabalho dele realmente, de fato, salvou milhares e milhares, milhões de pessoas de doenças fatais. Ponto. Então, gente, é sempre assim importante esclarecer que alguém me perguntou depois no privado, né, das fontes, das biografias, eu até cheguei a colocar os posts, né, das capinhas dos livros, mas é sempre bom ressaltar que essas fofoquitas que eu trago para vocês são simplificações, obviamente, são simplificações que eu extraio de diversas fontes, que sempre vão nos créditos do plano de voo, tá lá na bibliografia do plano de voo. Eu coloco sempre também os créditos no final da versão editada do vídeo no meu canal, para não fazer como o Pasteur, né, de não citar a fonte, né, então desde da primeira biografia vai tudo lá. Mas aí eu faço questão de mostrar dos livros que eu coloquei lá no post que eu fiz sobre os livros de onde eu tiro, que é um bem gostosão, que é esse aqui, que se chama Os Cientistas e seus Experimentos de Arromba, né? É uma sugestão que é da editora do Mike Goldsmith, da editora Companhia das Letras, né? Então, minha gente, ponto final por aqui. O que vocês acharam dessa história? E por que vocês acham que eu trouxe essa história hoje? Com vocês. Bem, eu posso? Por favor. Eu acho, assim, muito lúdico a forma, né, que você coloca para a gente, assim, textos que a gente sabe que são pesados, difíceis de interpretar, mas você coloca de uma forma tão lúdica que é como a gente se sente vivendo a história. Isso é muito bacana, né? E outro ponto aí é a escolha mesmo dos cientistas, a escolha aí de quem você iria trazer para a gente, tendo como proposta uma sequência sobre vacinas, né? Como que isso vem a calhar com o tema da sequência e como que, assim, a gente pode ver desde a origem, né, a linha de pensamento para o desenvolvimento das vacinas. Eu acho muito interessante, né? Então, contextualiza muito bem aquilo que nós iremos trabalhar na sequência que vamos desenvolver. Beleza, Kátia Solange. Eu só tenho a agradecer porque tem acrescentado muito os meus conhecimentos e de uma forma muito gostosa. Ai, que bom. Seu comandante fica feliz com o seu elogio. Nossos encontros, né? Até coloquei no início aí no chat que qualquer semelhança será mera coincidência, porque a gente percebe que a história se repete realmente, né? E também essa questão que você sempre fala de nos localizar na história e com essa contextualização que você sempre faz e trazendo para a nossa prática, né, com professores de várias áreas aí, também, né, levar, oportunizar aos nossos alunos com essas contextualizações que ele faz parte da história. Muita coisa aconteceu antes para que o que nós estamos vivendo hoje, os benefícios que nós temos hoje, também tem uma história e que isso se repete ao longo da história da humanidade. Então, a ciência, né, como uma área da história da humanidade. Então, para que a criança possa perceber que a ciência está no dia a dia dele, é necessário, sim, a gente aprender, né? Primeiro aprender aqui, entender e reaprender, né? Para poder trabalhar com as nossas crianças. Então, assim, eu sempre gostei de ciências, não sou formada em ciências, mas gosto muito exclusivamente da biologia, eu gosto. Justamente por essas, né, esse trabalho. A química eu não sou muito boa, não. A física, pior ainda. Mas eu estou encantada. E assim, a minha intenção é passar isso para minhas crianças mesmo.
Minhas, olha só, minhas. Perfeito, Tânia. Eu só vou dizer o seguinte, né? Que o que vivemos hoje não é mera coincidência, não pode ser coincidência, não é coincidência, né? Exatamente essa avaliação sempre que a gente... Não existe coincidência, né? Mas, enfim, alguém mais gostaria de deixar um comentário antes da gente passar para a nossa Kênia? Por favor, Kênia. Eu estava aqui escutando, né, a biografia do Louis Pasteur, né? Luizão. E eu estava lembrando de um episódio que aconteceu no Brasil, né, na nossa história, logo no início do século, meados de 1912, né? A questão da revolta da vacina. Das vacinas no Rio de Janeiro. Eu estava lembrando deste episódio. E o tanto assim que algo que aconteceu lá no século XIX, né, é tão atual na nossa vida, porque foi graças às pesquisas dele, embora, né, a forma como ele registrou o resultado dessas pesquisas foram bem duvidosos, né? Exatamente. E eu estava aqui lembrando, né, a respeito da questão dessa vacina da Covid, né? Dos resultados, dos experimentos, porque, assim, na trajetória normal da elaboração de uma vacina, passa por várias etapas, né? E nós cientistas conseguiram em tempo recorde. Só que a gente sabe, né, apesar das pesquisas mostrarem nas 3 etapas, que algumas vacinas, por exemplo, têm 60%, 70%, 80%, né, de cobertura dos casos graves, ainda nós temos relatos, né, de pessoas que tiveram efeitos adversos que chegaram a óbito. Né? A gente sabe desses registros, né? Então, a gente está vivendo na prática, né? Na verdade, não deixa de ser mais um experimento que nós estamos vivenciando, apesar com muita esperança, né? E acreditando nos nossos cientistas, mas algo que nos remete, né? Ao passado também, da história, né? Da questão da elaboração das vacinas, né? Isso, eu estava pensando nisso também. Aí, futuramente, a gente, né, vai ser remetido a essa história de hoje, né? No futuro, as crianças, com certeza. Pesquisa de hoje vão estar nos livros, né? Esse é o movimento da história, né, gente? A história, ela não tem um movimento linear, né? Ela é oscilante, ela é contraditória, né? A história, ela é contraditória, ela é recursiva, né? Agora, antes da gente passar aqui para a sequência didática, aproveitando o teu comentário, da Kênia, principalmente, lembrar, gente, que, assim, a ética e a ciência, elas sempre andaram juntas e são necessárias uma à outra, né? A ética e a ciência são necessárias uma à outra. A gente tem nesse episódio declarado e claro, né? Isso não é invenção, dessas questões éticas que vieram à tona na vida de Pasteur. Agora, nós não sabemos quantas outras situações dessas, né, onde a ética e a pesquisa científica tiveram essa cisão, né, essa ruptura. Nós, né, alguns casos nós sabemos, outras tantas nós não sabemos, mas o que não dá para tolerar, isso aí é uma posição bem pessoal minha, do Simão aqui, professor de vocês, né, que não dá para tolerar nos dias atuais, no século XXI que nós vivemos, porque uma coisa é você contextualizar a sua época, 1800, por exemplo, uma coisa é você está em 1800, outra coisa é você está em 2022, e aí vem uma cientista, e aí quer mudar a bula de um remédio, e quer decretar que aquele remédio passe a ter um efeito que a ciência não apontou para aquela direção. Isso não dá para tolerar, porque aí já não é mais uma questão apenas da falta de ética, né? Já é uma questão genocida mesmo, né? Então, só para a gente ter esse pé na contextualização da nossa época, da época em que nós vivemos, para a época em que, sobretudo, o exemplo que eu estou dando para o Pasteur. Não dá para tolerar nas épocas, nos tempos atuais, né? Gente, agora bem brevemente não, né? Necessariamente, hoje nós estamos entrando no primeiro passo para a elaboração da nossa sequência didática. Vai ser bem breve, porque a prática social inicial,
é a mais fácil de todas as etapas. Depois a gente vai complicando um pouquinho e depois no final a gente facilita de novo. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não, ninguém vai quebrar a cabeça por causa disso. Então, eu só quero que prestem muita atenção, porque esse ponto de partida da gente, ele é necessário para que a gente consiga andar com segurança no depois. Então é isso. A gente vai começar a nossa sequência didática. Cada qual vai fazer a sua. Se eventualmente aqui no grupo tiver colegas da mesma escola, podem fazer juntos, mas eu acho que não tem, né? Tem, Marinalva? Tá sem microfone, Mari. Eu e a Lucivone somos da mesma escola. Maravilhoso, então vocês podem fazer em grupo. Se tiver grupo, Eu. pronto, pode se juntar e pode Eu fazer. e Margarete. Pronto, podem fazer em grupos. Pronto, maravilhoso, né? Muitíssimo bem. Então, olha só o roteirinho que eu fiz aqui para vocês. Vocês vão ver que o tio aqui foi muito amoroso com vocês. É muito amoroso com vocês. E aí, o que é que representa a primeira fase da sequência didática? A prática social inicial. Vocês vão recuperar, que eu já falei dela em outros momentos, mas agora, como a gente está realizando, vai realizar, é preciso só relembrar, que é o ponto de partida de uma sequência didática que busca identificar o nível do conhecimento ou o nível do desenvolvimento atual dos nossos estudantes com os quais nós estamos trabalhando. É o que vai nos dar aquela pista de onde a gente vai partir. Ou seja, para romper com o apriorismo de nós, os professores, de uma forma muito apriorística e arrogante, muitas vezes, determinar de onde que a gente vai partir, né? Então, nesse sentido, essa determinação, essa identificação da prática social inicial, ela começa, ela precisa ser antecedida de definirmos um tema, isso nós já fizemos, né? Já até contextualizamos. 2, definirmos claramente o objetivo daquela sequência didática, e aqui eu já desenhei o nosso como exemplo, o objetivo, compreender o que é a vacina e as suas implicações na vida da humanidade. Quando a gente definir esse objetivo, a gente não pode perdê-lo de vista nunca mais. Eu sempre costumo brincar e dizer assim, cola no mural na tua frente, porque você tem que estar olhando para esse objetivo o tempo todo, né? Terceiro, a contextualização. Isso também nós já fizemos no encontro passado e fizemos um tanto hoje com a vida do Luizão, perfeito? Em seguida, nós vamos brincar com as crianças, ou com os nossos estudantes, se não forem crianças mesmo também, com uma tempestade de ideias, o brainstorming, né? E nesse sentido, a regra da tempestade de ideias é que não existe certo e errado, não existe censura nas respostas, não é uma prova oral. Então, a gente faz 2 perguntas motivadoras da sequência da tempestade de ideias. A pergunta é, né, isso para todo mundo, a pergunta é, no nosso caso aqui, o que vocês sabem sobre vacina e suas implicações na vida humana? Pronto. Feita essa pergunta, deixa todo mundo falar. E aí é dizer, né, só se esforcem nas suas respostas para que tragam essa reflexão, relacione essas respostas à nossa vida real, né? A nossa vida real, ao nosso aqui e agora, a vida na tua comunidade onde você mora, a vida no teu bairro, a vida na região administrativa como um todo, no DF, no Brasil, no mundo, né? Tenta fazer essa reflexão mais ampla possível, mas vale toda e qualquer resposta. A estratégia do professor é anotá-las. Se a gente estivesse no presencial, a gente sempre coloca com o pincelzinho no quadro branco, ou coloca em cartolinas, porque esse momento vai ficar visível ao longo de toda a sequência didática, né? Registra e guarda. Nesse movimento remoto, a gente vai fazer o registro de outra forma. O registro poderia ser no chat, se a gente encerrasse agora, mas o nosso registro vai ser no AVA. Eu vou explicar como vai acontecer. Guardou. Faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? E o que vocês gostariam de saber sobre vacina e vacinação? Quando eu pergunto e o que vocês gostariam de saber, fala, Lele. A gente tem que aplicar? Não. Não necessariamente, tá? Como eu disse no começo, existem várias formas da gente fazer esse movimento agora. Uma simulação, que é como eu estou propondo, que vai ficar mais leve para vocês, essa simulação comigo. E se eventualmente vocês estiverem em algum momento da relação remota com vocês, no seu estudante atual, e sentirem que rola, podem fazer. Mas isso é absolutamente voluntário. Assim também como vocês podem fazer com outro tema, tá certo? Então, é dessa forma. A segunda... Estou trabalhando com um bebê na educação precoce. Ah, não. Então, beleza. Aí não. Aí você vai fazer, comigo mesmo.
e todas vocês, obviamente. Eu sei que tem gente que não está em regência também, né, que está em situação de coordenação, né, então não se preocupem. Esse exercício já está acontecendo, na verdade, tá? Então, nesse sentido, a segunda pergunta, como eu disse, quando eu pergunto para os meus estudantes o que eles gostariam de saber, as evocações que virão já são no sentido de que eu já sei aquilo, mas eu tenho um desejo imenso de saber essa outra coisa. Essa outra coisa é exatamente aquilo que representa de mais legítimo, de uma aprendizagem que vai produzir sentido. Aqui tem tudo para produzir sentido para o menino. Agora, se eu estabeleço um apriorismo e começo, o que eu acho que eles já sabem, o que eu acho que eles não sabem, o meu caminho está errado. É aí que começam as frustrações, é aí que começam as desistências, o desinteresse, inclusive, pela ciência. Né? Eu vou começar ensinando para eles coisas que eles já sabem, né? Se torna monótono, se torna chato. Né? Por que muitos de vocês têm feito esse comentário que tem me agradado muito, têm feito uma massagem aqui no meu ego, né, que tem gostado da forma como eu tenho contado as histórias, como as coisas têm rolado aqui. Então, é isso, né? Esse é o princípio. Fizeram a segunda pergunta, vem todas as respostas, registrem as respostas. Então, como eu coloquei aí no rodapé, né? Essas anotações, essas discussões, né, precisam, né, ter esse esforço de se relacionar à vida real, e, principalmente, se não existe certo e nem errado, não existe resposta. Então, nesse momento, eles vão ter que guardar toda a ansiedade, porque essas respostas nós encontraremos juntos. Eu não vou dar essas respostas, nós vamos construir, descobrir juntos ao longo da sequência. O que há de mais bonito é isso, ao longo de toda a sequência didática. Então, as respostas a essas indagações, nesse momento, não serão dadas aqui. Serão dadas a partir do próximo passo da sequência didática. Então, feita essa observação, qual é a estratégia que eu desenvolvi, eu proponho para vocês? Que aí vai ser ao longo, né, de todas as outras 4. São 5 sequências, são 5 passos da sequência didática da pedagogia histórico-crítica. Então, essa e mais 4 aulas síncronas, né, elas serão representadas, na verdade, com a realização das etapas, e essas etapas serão postas no AVA. E eu estou dizendo que hoje e as próximas 4 etapas, vocês não irão mais responder no AVA o que vocês aprenderam, a não ser que queiram, não tem problema nenhum. Mas o nosso compromisso é postar no AVA aquela etapa realizada da sua sequência didática. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um gabarito, né? Um gabarito que vocês apenas vão copiar e colar. Agora vale. Nessa estratégia vale o copia e cola, né? Porque é apenas uma estratégia didática. Então, nesse sentido, no próximo slide eu vou apresentar o roteiro, vocês apenas vão copiar e colar esse roteiro em um arquivo Word, ou, se não, pode trabalhar dentro dele e postar lá no AVA, na janela do texto online, que, né, eu aceito da mesma forma, e vocês vão ver que essas informações que eu quero que vocês participem, devem participar, estão entre colchetes. Então, nesse sentido, depois de feito isso, vocês vão salvar o arquivo, com o título Prática Social Inicial, e, claro, seguido do seu nome, para eu saber quem é quem. E vão acessar o AVA, neste caso, hoje, no espaço chamado Atividade Assíncrona 5, né, que corresponde à nossa Síncrona 5, e vão enviar esse arquivo até o dia 25/11. Mas não deixem não procrastinem, por favor. Então, esse aqui é o gabaritinho, ó, que o tio fez para vocês. É exatamente isso, vocês não vão, né, não vão reinventar a roda, vão copiar bonitinho aqui, ó, nome do professor, você, 2 pontos, é o teu nome, da professora. Tema da sequência didática, eu já coloquei ali, vacinas. Se você eventualmente decidisse por outro tema, por favor, coloque dentro dos colchetes o que definiu. Se não, apaga essa parte, o tema fica vacinas. O objetivo da sequência, eu também já estabeleci, né? Compreender o que é a vacina e suas implicações na vida humana. Não mexam nos demais aí, primeira etapa, deixa como está a prática social inicial, e aí é a tempestade de ideias que vocês vão fazer para mim. Então, nesse sentido o que sei sobre a vacina e suas implicações na vida humana. Legal. Entre colchetes, é o que vocês vão colocar aí. Então, se a gente estivesse fazendo em tempo real, que não dá para fazer, né, eu ia pegar o que vocês estão colocando no chat, ou o que vocês poderiam me mandar pelo WhatsApp, e ia colocar tudo aqui.
ou se a gente tivesse numa situação presencial, isso aí iria para o nosso quadro branco, ou iria para uma cartolina, percebe? E a segunda pergunta, o que eu são vocês, tá, gente? Gostaria de saber a mais sobre vacinas, suas implicações na vida humana. E sejam bem honestas e sinceras, porque esse exercício é de verdade. É o que vocês sabem até agora. E o que, quando a gente diz o que eu sei e o que eu gosto de saber, olha, depois de uma contextualização, né, depois de duas que eu já fiz, pode ser que vocês já sabiam sobre o tema acerca do que eu já contextualizei, né? Vocês já sabiam de muita coisa, mas com certeza há informações que vocês passaram a saber depois das minhas duas aulas. Mas, de qualquer forma, isso tudo é o que vocês já sabem. Quando vocês forem para a segunda pergunta, para a segunda resposta, o que eu gostaria de saber, observem que agora, desculpem, vocês vão partir de um outro patamar de conhecimento, né? Você já tem um conhecimento acumulado, mas agora o desejo é gerado a partir do que, embora vocês já soubessem, embora vocês tenham aprendido com as nossas duas aulas, ainda há de existir, sempre haverá de existir, muita coisa que a gente deseja saber. E é aqui que mora, é aqui onde a gente gira a chave desses processos de aprendizagem que produzem sentido na perspectiva da sequência didática. É só isso que se chama prática social inicial. Então, é isso aí que vocês vão postar. Feito isso, bom, tem dúvida até agora? Professor, isso aí que o senhor acabou de explicar, é para ser postado hoje ou na próxima quinta-feira? Não, vocês têm até 25/11, lembra? Ó, 25/11, tá? A qualquer momento. Eu só estou dizendo que ela se refere à nossa aula de hoje, quinta-feira. Então, quando vocês entrarem lá a qualquer momento, entendi. Isso, vocês vão localizar lá o campo, atividade assíncrona 5, que é relacionada à aula de hoje. É simples assim, sem pressão. Vai estar prontinho esse formuláriozinho lá, né, o modelo? E, não, já está postado lá em PDF, mas quando terminar aqui, eu já vou mandar para vocês em PowerPoint, porque vocês já podem copiar e colar. Editar, editar. Tá vendo como o professor é bonzinho? Vocês é maravilhoso. Esse cara é o máximo, né? Só me falta humildade. E é isso, né, moleza? Por quê? Professor. Fala, Rosângela. Professor, então, no caso, a gente vai responder em formato de texto, né? Uhum. Não é só colocar as respostas, mas a gente vai, tipo, construir um texto para cada questão, é isso? Não, como você quiser. Como você quiser. Por exemplo, o que eu sei sobre vacina e implicações humanas, você poderia dizer, eu sei que as vacinas foram descobertas de um modo muito bizarro. É uma resposta. Ou se você quiser colocar, o que eu sei sobre vacina, Edward Jenner, é uma palavra. Você pode colocar, é uma tempestade de ideias livre. Você pode colocar frase, colocar palavras. Eu sei que ela protege, né, a gente contra as doenças. Isso, Mari. É simples. Pode ser em forma de tópicos também, né, professor? Forma de tópico. Como você... Lembra que eu disse? A tempestade de ideias não tem censura, não tem formato, ela é livre, é uma expressão livre, da forma como vocês mais se sentirem à vontade para se pronunciarem, se expressarem aqui. Aí, professor, eu tenho uma pergunta. Sim, esse modelo aí pode servir para todas as atividades a partir de agora? Todos os encontros? Não, só para esse? É só para esse. Tá, ok. Eu não quero dar o spoiler, não, mas eu vou sempre apresentar um gabarito para cada etapa. São diferentes. Essa é exclusivamente para a nossa prática social inicial. Beleza? E agora, atenção, essa informação que eu vou dar ela é importante. Então, tudo que vocês postarem, doravante até o quinto encontro, até o próximo, né, até o quinto de agora em diante, vocês, claro, vão ter salvos no computador de vocês. A sequência didática, ela se constitui como um todo quando a gente realiza as 5, né? E aí, quando a gente chegar na última, vocês já terão todas prontas. O trabalho do nosso curso já está pronto. Ai, Marina, viu como eu sou bonzão? Então, o que é que vai acontecer agora? Vocês vão juntar. Isso, vai salvando, e aí quando chegar na nossa penúltima aula, né, lá, final de novembro, é esse trabalho final que vocês vão apresentar para mim. Aí vocês vão me entregar novamente, as partes, tirou daqui, tirou dali, juntou, ó, aí vocês têm um documento
com a sequência didática, que já é o trabalho final do curso. Na nossa última aula, vocês vão ver lá no nosso plano de voo, que é o compartilhamento dos saberes e das práticas. Essa última aula é de vocês, é vocês que vão agora contar para todos nós, cada um vai ter um tempo, e o trabalho já vai estar pronto, é só para contar como foi a experiência de realizar a sequência, onde tiveram dificuldade, o que foi mais legal, pronto, entendeu? Então vocês não vão ter um trabalho extra de fazer mais nada. A gente vai utilizar o tempo de aula que nós temos, aí no final tudo vai estar pronto. Beleza, sim? Ótimo. Mais alguma dúvida? Então eu vou parar a apresentação, porque agora vem, chama a galera para dentro, que agora vamos começar a brincar. Certo? Deixa eu ver se já parou o compartilhamento aí. Não parou ainda, que coisa. Parar a apresentação, agora foi. Muito bem, minha gente. Agora afastem-se um pouquinho essa máquina para frente. O primeiro experimento, não pega o gelo agora não, tá? O primeiro experimento eu não solicitei a vocês. Alguém está com o microfone, dando um microfone aí, me parece. Então, olha só. Por que eu não solicitei? Até porque é um experimento que vocês já devem conhecer, a beça, né? Que é a temática da pressão atmosférica, quando a gente pega um copo e coloca água e coloca um papel cartão na borda do copo e vira. Eu estou utilizando aqui um becker, mas vocês podem utilizar, claro, né, o que vocês quiserem utilizar. Deixa eu colocar bem aqui para né, aquela boa e interessante experimento, que você enche o copo com água, não é isso? Vocês colocam um papel cartão, né? E aí, em algum momento, você segura e vira. E a água não derrama, a água não cai. Né? Então, esse é um experimento antigo, né? Mas eu gosto muito que trabalha conceitos, né? Vários conceitos, às vezes estanques, né? Da pressão atmosférica, e aí muitos de nós não saem da discussão desse conceito. Mas por que eu trouxe? Porque tem uma variável, e na ciência, né, nos experimentos, é interessante que você trabalhe com as variáveis, com os variantes, né? E aí que torna a brincadeira mais divertida. Eu vou apresentar para vocês uma bola de ping-pong. Então, tá aqui a bola de ping-pong, e eu vou colocar essa bolita na boca, que pode ser aí, porque eu estou utilizando o becker, porque a base da bola de ping-pong, ela consegue repousar sobre a boca desse becker, mas eu também faço em qualquer garrafa que uma bola, não precisa ser uma de ping-pong, mas uma bola consiga fechar, né, vedar a borda, né, da boca desse objeto. Então, vamos ver o que acontece com uma bola de ping-pong. Ó, a água também não cai. Como eu sou um cientista atrevido, eu vou correr o risco de virar de ladinho. Olha, tá cheio de água. E ainda assim não goteja uma gota sequer. Viro de novo e tá aqui. Então, eu vou agora segurar com segurança. E tá aqui uma brincadeira muito divertida, que é uma variável dessa brincadeira do cartão, do papel cartão, na borda do copo. Então, eu quero destacar aqui várias coisas, né? Primeiro porque nós vamos brincar, hoje, os dois experimentos que de fato nós vamos fazer, envolve água. E, claro, como eu disse para vocês, muitos dos nossos experimentos não terão necessariamente uma relação com o tema vacinas, porque é também o interesse desse curso repertoriar vocês com volumes de outros experimentos que se relacionam com outras temáticas também de sequências didáticas que vocês vão fazer a partir daqui, vão aprender e vão fazer o resto da vida, né? Então, essa brincadeira que trabalha a pressão atmosférica, né? E aí que você pode explicar, primeira dimensão, a dimensão científica, né? Que em volta desse copo, né? Existe em toda a nossa volta, né? Nós temos uma coisa chamada pressão atmosférica. E aí, será que a gente já conseguiu explicar para a criança, de modo que ela compreenda o que é a pressão atmosférica, para ela também não confundir com gravidade? Será que a gente sabe direito? Então, esse experimento ele é interessante por isso.
Quando a gente imagina que em volta de tudo que é matéria, que é matéria, nós, né, as pessoas, tudo que é matéria, tudo à nossa volta, nós temos o que nós chamamos de pressão do ar, a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce sobre todos os objetos que estão na superfície da Terra. Tudo, né, está submetido à pressão atmosférica, que não age só no sentido perpendicular, que aí seria, nesse sentido, a ilustração da gravidade, no sentido perpendicular. Mas o que age em todas as direções é a pressão atmosférica. Então, nesse sentido, ela age de fora para dentro, porque nesse sentido, essa pressão está agindo de fora para dentro do copo, sendo maior, essa pressão é maior de fora para dentro do que a pressão da água de dentro para fora, né? Então, nesse sentido, ela impede que o papel ou a cartolina não caia, né? Impede que ela caia, né? Mesmo que a gente vire o copo. Então, veja que explicação simples do que seja pressão atmosférica. Ou seja, a pressão que age de fora para dentro é maior do que a que age de dentro para fora. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Tânia. Essa questão que você está falando aí sobre a pressão atmosférica é o mesmo efeito que a gente sofre quando está descendo uma serra ou de avião, ou vice-versa? Sim, a pressão atmosférica, porque ela é variável com a altitude, né? Então, ela também está implicada nesse fenômeno. Existem outros fenômenos, mas ela está bastante implicada nessa variação da altitude, e a pressão atmosférica, obviamente, que ela varia de acordo com a altitude. Mas é por aí mesmo. E outro conceito que aí nós não podemos deixar de trabalhar, que geralmente a gente não fala dele nesse experimento, é a tensão superficial da água. Ah, mas é só a pressão atmosférica? Não, não é. Porque se a gente entender que quando eu coloco esse cartãozinho na película da água, né, e o que é a tensão superficial? Exatamente essa película que a água constrói, né, sobre a sua própria superfície, né, que é tensionada. Então, aparentemente, a gente coloca a mão na água, tira a mão da água, mas se você pula numa piscina de barrigada, aí você vai entender o que é a tensão superficial da água. Acho que todos nós, alguma vez, não soube fazer uma ponte numa piscina, no riacho, num córrego, e se espatifa todo, sai todo queimado. Oh, mas a água não é tão molinha, né? Então tem a questão tem a densidade, né? E tem a famosa tensão superficial da água. Por exemplo, quando uma aeronave pousa acidentalmente, quando a aeronave cai, né, em um oceano, por que ela se espatifa, né? Então tem toda uma questão voltada à densidade, né, da matéria, tanto a densidade do material que é feito uma aeronave, a densidade da água, e quando a gente joga uma pedrinha no lago, né, por que ela não afunda logo? Então, por que os gafanhotos conseguem pisar e não afundar sobre a água? É a tensão superficial da água. Da mesma forma, quando a gente coloca esse papelzinho aqui, esse papel cartão, essa película, ela atrai, cola, né, da água, cola no papel cartão, e ela ajuda conjugado com o fenômeno da pressão atmosférica, a água não pular para fora do copo. Então, nessa brincadeira, pensando na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, dessa sequência didática, qual a primeira dimensão que a gente está trabalhando? A científica. Por quê? A nossa disciplina, o nosso conjunto de conhecimento é a ciência. Se fosse outra, a gente começava com o outro. Se fosse geografia, a primeira seria geografia. Mas é assim, vamos lá. Então, a primeira dimensão que nós, para além do espetáculo, do experimento, né, desses que eu falei, já falar da tensão superficial da água, da pressão atmosférica, podemos falar do ciclo hidrológico, das propriedades químicas da água, a relação massa e peso, porque é uma coisa muito curiosa, né? A gente cresce, nasce, morre, e tem muita gente achando que quando sobe na balança, você está medindo o seu peso. Então, não, você não mede seu peso, cara, você está medindo sua massa. Então, é um erro quando a balança coloca lá kg. Essa unidade de medida, kg, é a unidade de massa. Então, a massa é a quantidade de matéria que compõe qualquer coisa, né? O corpo humano, qualquer objeto. Então, a massa é o quê? É uma quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria, ela é invariável. Né? Agora, em tempos de isolamento social, eu mesmo engordei 7 quilos. Então, assim, a minha massa não é mais invariável, né?
Mas não é isso que eu estou dizendo. Ela é invariável nas condições de gravidade. Então, a nossa massa é a mesma, seja aqui na Terra, no espaço ou na Lua. Agora, o nosso peso, não. O peso é outra coisa. O peso é a relação da nossa massa com a gravidade, ou com a força gravitacional naquele lugar. Então, o peso, ele varia. O nosso peso é um aqui na Terra, o nosso peso é outro, e é por isso que a gente flutua no espaço, e o nosso peso é outro, por exemplo, em um outro planeta. Né? Então, com essa brincadeira dá para a gente ver isso, porque a primeira coisa que a gente pode pensar, que a criança diga, sim, mas o peso da água não é para derrubar esse papelão? Aí a gente pode entrar com um conceito que, né, aparentemente, ele era acessório. Uma dimensão política, poderia ser discutida o racionamento, a questão do racionamento da água, o acesso à água potável na sua região, no Distrito Federal, no mundo, no Brasil, no mundo, né? Uma dimensão ambiental, por exemplo, a contaminação do nosso lençol freático, a perfuração de poços artesianos, que no DF é uma coisa, né, absurda, né? Você abre um poço artesiano um atrás do outro, aí será que isso tem controle, né? Quais são os impactos ambientais disso, né? A exploração da água mineral, né? A água mineral, ela nasce do chão, enfim, de uma mina, e se ela é da natureza, quem é que pode dizer que é dono dela? Enfim, são coisas que a gente pode discutir. Uma dimensão social dessa brincadeira, se falar sobre responsabilidade individual e coletiva, né, sobre a água como recurso finito, né? Não é infinito, é finito, em muitos lugares não existe mais água potável, as pessoas morrem porque não tem água, e outros sobra água, e por isso mesmo que a gente desperdiça água. Então, isso são dimensão social, né? Uma dimensão legal é pesquisar sobre leis que regulam o uso da água, instituições, né, agências, como, por exemplo, a nossa, a DASA. O que é a DASA? Ela regula o quê? Em favor de quem? Para quê? Uma dimensão cultural dessa brincadeira, em tempos de pandemia ainda, né, os hábitos de higiene com a água e o sabão, a higiene dos alimentos, por que a gente higieniza, e qual é o papel da água na higiene pessoal e dos alimentos. Uma questão ética, o desperdício. Gente, 1000 coisas. Então, de novo, nenhum experimento pode ficar só na sua dimensão central, na sua dimensão aparente, que é a dimensão científica. Na pedagogia histórico-crítica, isso é essencial. Mas eu trouxe isso apenas para ilustrar, porque agora a gente vai começar com o nosso. Então, por favor, copo de vidro. Eu gostaria que todos abrissem a câmera, porque agora eu movo as câmeras, que eu quero ver todo mundo. Vamos lá? Kenny, ok, Isabel. O copo tá vazio, certo, gente? Isabel, é vazio, tá? Vou pegar lá. É vazio e seco por dentro, tá? Seque, se tiver molhado, seque. Feito isso, agora eu quero que vocês peguem o papel que eu solicitei, uma folha de papel sulfite. Nicole, acorde aí sua mãe, Nicole. O papel sulfite, perfeito? O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai amassar. Faz uma grande bola de papel amassada. E agora, a gente vai, nesse copo seco, colocar o papel lá no fundo. Pode espremer, aperta o papel. E o efeito que eu gostaria que todos chegassem é esse, que vocês virem o copo de cabeça para baixo e o papel não caia. O meu tá caindo. Não tem problema. Se cair... A cor do papel, né? Oi? A cor vai influenciar? Não. Então, feito isso, Letícia, ó, aí, se o papel cair, minha gente, pega uma fita durex, uma fita crepe, qualquer coisa, e tira um pedacinho, vira e cola o papel no fundo do copo. Quem está utilizando o copo com fundo quadrado, é mais fácil que ele fique mais arredondado, ele pode escapulir, mas não tem problema. Tem e se for outra folhinha, no tamanho? Pode ser, mas atenção. O que é importante aqui? Que eu quero que esse espaço fique vazio. A gente vai produzir um vácuo. Então, ele tem que ficar no fundo, e eu preciso que esse espaço... Dá para ver o meu aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu preciso que esse espaço, tenha um espaço aqui, que fique vazio. Perfeito? Aí, agora deu certo. Perfeito. Todo mundo chegou até aqui? É para ficar um espaço vazio entre o papel e o fundo do copo? Não.
entre o papel e a borda do copo. Tem que botar uma fita. Alguns podem, né? Todo mundo chegou até aqui? Beleza, né? Agora, se vocês estiverem fazendo perto do seu computador, afastem, né? Se puderem fazer mais né, distante um pouquinho. Agora a gente vai utilizar o bowl, tá? E mostrem o bowl. Quem já colocou água, ok. Quem não pode, enchê-lo de água. Não precisa encher até a borda, porque o que vai acontecer? Vocês lembram do princípio de Arquimedes? O princípio da flutuabilidade? A gente vai introduzir esse copo, agora não, só quando eu solicitar, tá, minha gente? A gente vai introduzir esse copo, e é óbvio, a mesma quantidade de matéria relacionada ao copo, ela vai sair do bowl. Então, pode ser que derrame se você encher muito. Mas eu gostaria que a gente conseguisse introduzir esse copo de modo que, se o teu vasilhame permitir, ele fique completamente submerso. Mas vamos fazer devagar para todo mundo acompanhar. Então, por enquanto, coloque o bowl à sua frente. Todo mundo vai fazer ao mesmo tempo agora? Ó, posicione aqui o teu copo nesse sentido, de boca para baixo. Deixa eu ver, Letícia. Uhum. Ó, alguns não vão conseguir. Já pode colocar. Coloca o sal na água, professor? Perdi essa Não, parte. menina, o sol não entra em nenhum lugar aqui. É só o copo e só o papel no fundo do copo. Beleza? Ok. Então vamos comigo, ó. A gente vai então segurando firme o fundo do copo. A gente vai introduzir na água de modo regular, de modo que a borda do copo fique firme, sem oscilar no fundo do copo. Se alguém puder fotografar enquanto vocês fazem, seria bem legal. Deixa eu ver se vocês conseguiram fazer. E mantenha segurando, pressionando o teu copo, sem afrouxá-lo, porque nós produzimos um vácuo dentro do teu copo. Ok? Aí, a Marinalva já está chegando. Vamos lá, Marinalva. Isso, mergulha o teu copo com a boca virada para baixo, reto, e segura no fundo do teu bowl, da tua bacia. Muito bem. Aí, vamos levantando com atenção e cuidado, tirando de dentro da água. Letícia, eu acho que você deu ruim alguma coisa aí. Ó, tiraram. Se deu certo, agora é a hora da prova, vocês vão retirar o papel e ele tem que estar seco. Quem conseguiu chegar até aqui com sucesso? Sim. Letícia, o seu? O meu se Deu certo. Eu desconfiei. Eu vi que você inclinou o copo, né? Deu certo. Ótimo. Professor, Mas a água vamos não lá. precisa. Irmão, um momentinho. A água não precisa cobrir o copo, não, né? O ideal é que cubra, porque fica mais fascinante ainda. Como é que eu mergulho um copo dentro que ele fique completamente coberto com a água? Isso para a criança é fascinante. E não molha, né? E não molha. Não, mas não se preocupa, porque você pode fazer em um ambiente mais seguro, né? Com uma bacia maior. Porque aqui o meu medo é sempre que vocês derramem água perto do computador de vocês, porque pode transbordar. Mas depois vocês podem ir testando devagar com recipientes de tamanhos diferentes, tá bom? Então, primeiro é essa questão, né, da fascinação, né, óbvia, do experimento, né? Que são essas as primeiras perguntas que vão surgir, né? E aí a gente, primeiro, né, eu acho que esse experimento começa com mostrar que o ar, isso é interessante para a criança, que o ar é matéria, embora a gente não veja, né, saiba onde ele está, então, pode pensar que ele é algo sobrenatural, mas ele é tão matéria quanto o copo, o ar é tão matéria quanto o papel, ele é tão matéria quanto a água, quanto o bowl de vidro ou de plástico, né? Ele é a matéria. E aí esse experimento, ele serve para mostrar onde essa matéria está, né? Então, nesse sentido, demonstrar a existência do ar, né? Que está já dentro do copo. Então, quando você coloca o teu papel, o ar já está dentro do copo. Então, quando você mergulha nesse sentido, né? Introduz o copo, o ar que já está aqui dentro e já ocupa esse lugar, ele exerce uma pressão sobre a água, uma pressão para fora.
impedindo que a água entre e ocupe o espaço. Então, essa pressão, de novo, é a pressão atmosférica, né? Que é a pressão que que o ar exerce sobre qualquer matéria, né? Sobre qualquer objeto, sobre qualquer matéria, sobre qualquer superfície. Pronto. Então, ele vai entender que esse processo é simples de explicar, porque o ar está aqui dentro, então, por isso que, quando você introduz, ele já está aqui dentro, ele é o primeiro a entrar, ele já está aqui dentro. O ar. Então, o ar, exatamente. Então, o que ele faz? Ele empurra a água para fora. Você não vai entrar aqui porque esse lugar é meu. Eu já estou aqui. E ela não vai entrar. Agora, quando a Letícia fez, e aí ela ou algum outro de vocês, inclinou um pouquinho, o que você fez? Você expulsou o ar. E aí a água, é por aqui que eu entro. Então, ela tomou o lugar do ar no copo. Vocês lembram da famosa célebre lei que 2 copos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Então, a gente pode explicar isso da mesma forma com esse, né? A gente pode utilizar essa explicação para dizer que para que um entre, o outro precisou ser expulso dali e sair. Kênia? Inclusive, eu observei isso claramente, né? Que 2 copos não ocupam o mesmo espaço, né? Porque na hora que eu peguei aqui, coloquei na água, a tendência, mesmo firmando ele, foi o quê? Ele subir. Isso. Entendeu? Ele não ficou no fundo. Por isso que eu falei pressione, porque exato, as duas matérias vão lutar por aquele espaço. Justamente. Aí eu fiquei ali posicionando até que eu tirei aqui, tá sequinho aqui por dentro. Não é bacana, né? É um fenômeno muito interessante para a gente discutir. E aí, de novo, prestem atenção, aí que eu acho que vem de novo a parte mais bacana. Nós temos a dimensão científica, explicamos esse conceito da pressão atmosférica, a matéria, o que o ar é matéria, como a gente pode ver. Depois a gente vai para as outras dimensões, que são as mesmas que eu utilizei para falar da pressão atmosférica, da brincadeira anterior, com a bola ou com o papel na boca da garrafa, né? Então, de novo, né? O ciclo hidrológico, as propriedades químicas da água. Só que aqui nós temos o elemento do papel, o que é o papel, como é que ele é produzido, o que é o vidro, aí vamos para a dimensão ambiental, quanto tempo que ele leva para se decompor na natureza, da contaminação do lençol freático, do impacto, podemos também falar da questão de uma dimensão econômica, tanto na brincadeira anterior como essa, que é a conta da água, como é que isso é calculado, como é que a legislação sobre a conta da água, se todo mundo tem acesso, de novo, à exploração comercial da água e a disponibilização desse bem universal que é a água, né? As questões culturais novamente, enfim, as mesmas dimensões, para além de uma única dimensão do fenômeno, do espetáculo que se dá nessa brincadeira. Ponto até aí? Então vamos fazer o terceiro, porque aí a gente pode abrir a conversa e aí a gente conversa sobre os 3, que é a hora do bloco de gelo. Então eu vou fechar aqui a minha câmera, vou buscar o meu. Então vocês, por favor, vão lá, tragam na bandeja a cabeça do João Batista. Não. Tragam o vosso bloco de gelo, tá? 1 minutinho menos eu vou buscar o meu. É porque o meu freezer fica bem distante aqui do meu escritório. Todo mundo já está aí com o seu... Ok? Ó, eu vou então mostrar o meu, que todo mundo mostrasse o seu. Ó, tenho aqui o meu bloco de gelo, bonitão, fora já do recipiente, e dentro de um... Fora, tira da caixa, né, e coloque na sua bandeja, onde você conseguiu, enfim, para poder... Simão, eu não consegui a anilina. Eu posso fazer depois e fotografar para você, isso, mas eu estou com o restante tudo aqui. Beleza, então você... Quem não tiver... Ah, que pena, né, Tânia? Mas não tem problema, você faz depois e compartilha com a gente, tá bom? Vamos lá, gente, microfone fechado neste momento. Eu só quero que vocês mostrem para eu saber com quem eu estou conversando. Abram as câmeras para eu saber quem é que vai fazer junto comigo. Quem não vai fazer, não tem problema, pode fazer depois. Letícia, já tirou do pote? Ah, sim, tá. Põe na boca não, vai colar sua língua no gelo. Esse menino praquinho. Pronto, ok? Muito bem. Ah, vai ser muito legal essa. Então, Nicole, fica atenta, viu, Nicole? Porque você vai ter que ajudar aí tua mãe, porque esse momento do registro é muito legal, né, de fotografar e de filmar o processo.
Bom, tá aqui, eu preciso do sal. Sal, do seu ladinho, e deixa as anilinas também bem próximas de você, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha câmera um pouco mais próxima aqui do meu, também precisa acompanhar, ok? Agora é o sal. Nós vamos, né, aplicar, deixa eu virar aqui o meu blocão de gelo. Uma camada de sal, não tem quantidade, tá? Então, vocês vão espalhar uma camada de sal, pode ser com a mão, pode ser com uma colher, pode espalhar à vontade, em toda a superfície superior do gelo, uma camada de sal. A primeira coisa é escutar, porque agora o gelo está conversando com você. Essa geleira, ela está produzindo um ruído. Se tudo deu certo, ela está estalando. Espalha bem. Os meninos, nessa hora, é claro que eles vão passar esse dedo na boca do sal com gelo. Viu, Nicole? Sal com gelo é gostoso, né? Ó, feito isso, agora vamos para a anilina. Pegue uma das cores e simplesmente vão pingando em locais alternados. Uma gota de uma cor, espalhe em gotas, né? Em lugares diferentes, para ficar harmônico. Pegue a outra cor e pingue onde está ainda sem cor, né? Para poder ficar bem distribuído a cor. Feito isso, vamos observar o processo. E agora? Professor, eu posso colocar uma gota, eu só tenho uma cor de anilina, eu posso colocar a cor da tintura de iodo? É uma possibilidade. A gente vai analisar essa hipótese. Tá? Faz e a gente vai analisando. E a tinta guache? Isso. Eu estou com a anilina e a tinta guache aqui do lado. Pode, usa as duas e a gente analisa. Avaliar as variáveis. Avaliar as variáveis, exatamente, né? Muito bem, quem já fez até agora, eu quero que fique observando esse fenômeno acontecendo. Eu não quero contar, porque vocês estão vendo, eu gostaria que vocês narrassem, quem já percebeu o que é que está acontecendo, que fenômeno que está acontecendo de forma surpreendente com esse bloco de gelo. Pode abrir e comentar. Já perceberam o que é que está acontecendo? Mudou a cor e formou tipo um cristal de gelo, o formato da gota. Tem mais coisa, Letícia? Tem mais coisa acontecendo aí. No meu cristalizou. Está formando cristalzinhos, professor, em cima. Perfeito, Ficou então. duro. Ótimo. Cristalização perfeito. Cristalização já é uma Ficou durinho em cima. Calma, isso. Então, ótimo. Já começou a funcionar. Agora eu quero que vocês olhem lateralmente. Ergam assim, olham lateralmente. O que é que vocês veem lateralmente dentro do teu blocão de gelo? Dentro? Como se tivesse umas fissuras. Era a palavra que eu esperava que vocês falassem. Fissuras. Exatamente. As fissuras, exatamente. Então, se vocês quiserem apressar esse processo da fissura, pode colocar mais sal, ou pode colocar mais tintura também, para poder ficar mais colorido ainda. Mas, daqui a pouco a gente vai... Não, vamos fazer isso agora. Podemos virar o bloco de gelo do outro lado, tá? Vira do outro lado. Primeiro, desse lado que vocês já produziram, vocês já passaram a mão e vocês já me disseram que ele está mais áspero, né? Porque a superfície não é mais lisa, perfeito? Então vamos lá, com os dedinhos mesmo, as crianças vão fazer. Explorar essa textura por onde o sal andou. Agora vira, e aí a gente vai ver que a textura é outra. Super lisa, né? Do outro lado, vira, por favor, o blocão de gelo. Da mão pela lateral do gelo é mais fácil de perceber. Agora, quando você passa pela lateral, você percebe as fissuras também nos seus dedos, né? As fissuras, elas não estão presentes na face posterior do bloco de gelo, perfeito? Ele está bastante liso. Agora, vamos colocar sal nele também, nesse outro lado, do lado que estava embaixo? De novo, uma camada de sal. E agora escutem as fissuras sendo produzidas com os estalos. Pode colocar bastante.
legal! E escutem o gelo dizendo, eu estou me derretendo todo por você. Escutaram, né? Então esse processo ele é sensorial, né? Primeiro que é uma brincadeira sensorial. Você tem o teu tato, a experiência do táctil, né? Você tem a experiência visual, você tem a experiência sonora. Agora, torna a colocar desse lado. O meu furou, é assim mesmo? Sim, é isso mesmo. Alguns podem fazer isso mesmo. Agora, desse lado, aplica também a anilina, né? Desse lado também. Fotografem, por favor. Não deixem perder esse momento. Registrem. E vejam como é que a anilina penetra nessa geleira. Veja que ela está penetrando na geleira exatamente pelas ranhuras, ou seja, pelas fissuras abertas pelo sal. Observe o fenômeno. E observe esse processo de fusão. Então, o conceito que nós estamos desenvolvendo com a criança é um conceito, minha gente, super complexo da ciência, mas que com essa brincadeira ela fica bastante acessível, que é o ponto de fusão da água. Então, o que é o ponto de fusão, né? É exatamente a temperatura que se dá a mudança do estado da matéria, que se dá do estado líquido para o estado sólido. Assim como nós trabalhamos, e aí eu acho que a escola trabalha sempre muito mais o ponto de ebulição da água, quando a gente diz que a água ferve a 100 graus, não é bem verdade, né? Primeiro porque esse ponto de ebulição, ele é relativo à altitude. Então, sempre que a gente disser que a água ferve a 100 graus, ela ferve a 100 graus ao nível do mar. Então, se você levar essa água para ferver, desculpem, no alto de numa cordilheira dos Andes, ou qualquer outro lugar mais alto, né? Esse ponto de ebulição ele vai mudando. A mesma coisa funciona com o ponto de fusão, nesse sentido do fenômeno da mudança do estado da matéria, que o ponto de fusão é 0 grau. É o ponto em que o líquido passa para o sólido, a água se transforma em gelo. Ao nível do mar, da mesma forma, isso muda de acordo com a altitude. Mas o que é muito interessante de ver é que o sal, a presença do sal aqui, né? O sal diminui o ponto de fusão. O sal diminui a temperatura necessária para que ele se funda, para que ele se congele. Ou seja, as partes que receberam sal derretem mais rápido do que as partes que não receberam sal. Aí você pode olhar com o dedinho. Se algum lugar não recebeu o sal, vocês percebem que o gelo continua denso. As partes que receberam o sal, elas estão se derretendo mais rapidamente. Se você refizer essa experiência com 2 blocos de gelo, um com o sal e o outro sem o sal, isso vai ficar muito claro ainda. O tempo que vai levar para o teu bloco de gelo sem o sal derreter, né, ele é mais lento do que o que recebeu o teu sal. O que é que a gente pode explorar daí do ponto de vista científico, né? Então, esse conceito de ponto de fusão, né, que é um conceito que não é tão simples assim, né? E aí, ele consegue ser visível com a tinta. O papel da anilina aqui, além de colorir, e aí vocês continuam observando e vão vendo que a anilina vai penetrando pelas fissuras e serve para nos mostrar, exatamente, a gente visualizar, a gente ouvir esse processo físico-químico que é o ponto de fusão, né? Eu fiz aqui com a tinta guache também, num trechinho, a tinta guache, ele coalha, ele fica na superfície. Já a anilina não, ela penetra dentro do bloco de gelo. Por isso que é legal a gente fazer, né, essas variáveis para poder a gente tirar as nossas conclusões. A gente levanta uma hipótese, eu usei essa tinta aqui xadrez, e ela faz tipo como se fosse uma calda de chocolate, ela gruda por cima. Então, ela não penetra. Craquelada assim por cima, ela não penetra, ela congela. Perfeito, ótimo. Então, para a gente estudar todas essas variáveis, né? Então, assim, o que acontece aqui? A tinta flui pelas fendas, como eu já falei, né? E ajuda a gente a ver o processo. Então, o que acontece do ponto de vista científico? O sal no gelo esfria não era isso.
É porque muita gente faz isso, né? E aí a gente pergunta, mas isso é verdade mesmo? Que se eu quiser gelar rapidamente uma bebida, eu posso colocar, por exemplo, uma latinha, vocês já fizeram isso? Né? Aí na hora do churras, é o churras, aí a galera chega com cerveja quente e tal, sim, mas a gente tem que abrir uma latinha agora porque o churras está pronto, não sei o que, coisa e tal, e vai levar um tempo para a gente ligar para poder gelar no freezer. Pronto, você tirou os seus blocões de gelo, colocou as suas latitas lá no teu vasilhame e taca sal. Então, em poucos minutos, ou seja, o tempo que levaria para ela congelar sem o sal é menor, né? Com o sal é menor do que com o sal. Então, isso, o que acontece aí do ponto de vista de uma explicação, né? O sal no gelo, ele de fato, ele resfria a bebida, porque reduz o tempo para gelar a bebida. Por quê? Porque para a ciência, quando a gente fala em resfriar, significa a perda de energia. Resfriar uma matéria, um objeto, significa que ela está perdendo energia. O gelo ele se torna água, ele volta para o estado líquido, ele vai perdendo temperatura. Portanto, ele vai perder energia, vai perder calor. E, nesse sentido, a adição do sal diminui o tempo de fusão do gelo, ou seja, a temperatura em que o gelo derrete, e ele passa a derreter bem mais rápido. E para que ele se derreta bem mais rápido, ele usa a energia do ambiente. E esse ambiente inclui a lata. Ele usa a energia da lata que está em temperatura ambiente para que ele se degele. E aí uma transferência de temperatura. O gelo vai perdendo a temperatura para que a lata ganhe a temperatura dele. Então, isso é um fenômeno... Margarete, você quer falar? Eu queria perguntar uma coisa. Esse processo do sal funciona também para serragem? Porque tem gente que põe, né? Quando você vai nessas festas, agora não, né? Mas no presencial, quando tinha festas, né, juninas, eles costumam colocar em tambores, né? Aí coloca um monte de gelo e tem gente que coloca serragem. Eu queria saber se a serragem faz o mesmo papel do sal ou não. Não, de jeito algum, não é o mesmo papel do sal, mas ela funciona como um isolante térmico. Ah, é o processo contrário, então, né? Não é nem o contrário, ele ajuda. Então, você usa a serragem ou qualquer outro material isolante térmico, você impede que a temperatura externa interfira naquele processo. É um plus, vamos dizer assim, é um plus. Né? Perfeito? Então, nesse sentido, né, gente, perdendo energia, que é a mesma coisa que perder calor, a temperatura da lata diminui. E aí o ponto de solidificação do gelo também diminui. Por quê? Porque ocorre uma interação entre as moléculas do gelo e as moléculas do sal. Então, essas duas substâncias, né, na interação dos dois grupos de moléculas, dificulta a organização dos cristais do gelo. Aí falou assim, mas tem uns cristais se formando. Exatamente. O que é o processo da fusão? É a cristalização da água. O gelo é isso. É a água que vai se cristalizando. Quando a gente vê os ícones de neve, geralmente é o desenho de um cristal, é o desenhozinho de um cristal, porque a neve nada mais é do que a água se cristalizando, né? E essa, para além da dimensão científica, aí de novo, né? Podemos trazer, né? Aliás, ainda na dimensão científica, né, tem o sal, né? O que é o sal? O cloreto de sódio, né? Teve um experimento que nós exploramos o sal, chegamos até o sal rosa do Himalaia, né? Então, do ponto de vista científico, o que é o sal? Do ponto de vista mesmo científico, como se forma o gelo, nós já falamos, né? Do ponto de vista histórico, por exemplo, a era glacial, a era do gelo. Quem assistiu aquela sériezinha de 3 filmes maravilhosos da era do gelo vai lembrar bastante dessa geleira, né? E daquele personagemzinho engraçado, o Scratch, que ele é louco para comer uma avelã, e a avelã o tempo todo fica dentro de um bloco de gelo, e ele faz de tudo. Se ele tivesse tido acesso ao sal, ele já teria comido aquela avelã, né? Mas é forma de brincar também com a história mesmo, que a era do gelo de fato existiu. Quando foi? Como foi? Geografia, né? Numa dimensão geográfica desse experimento. Você conversar com a criança, com o aluno, sobre as regiões mais geladas do mundo. Quais são? Onde ficam, né? Uma pergunta para vocês agora, uma pergunta para o meu auditório. Vocês acham que os pinguins e os ursos polares podem conviver bem juntos? Se eles convivem bem juntos, os pinguins e os ursos polares? Quem acha que sim, faz assim.
Quem acha que não, faz assim. Margarete, quem mais? Sim, os ursos polares e os pinguins convivem bem, se eles têm uma boa convivência juntos? Marinalva, chuta, Marinalva. Sim. Sim. Margarete disse que não, Rosângela disse que sim, que convivem Os bem. dois gostam do frio, do gelo. Então a Cíntia também disse que eles são bons amigos, né, Cíntia? Quem mais, gente? Não fica em cima do muro, não, Rosângela. Pode votar. Ô, Marcos. Não, Valmir. Vota aí, Valmir. Cadê suas ajudantes de hoje, Valmir? Isa, é a Isa, né? Essa aí você é a Isa, né? É a Isa. Isso. Ô, Isa. Então, você acha, Isa, que os pinguins e os ursos polares têm uma boa convivência? Não. Olha, não sei. Gente, voto com as crianças, hein? Então, gente, é uma pegadinha do Simão, né? Óbvio que não, mas não é porque eles são assim assados, é porque eles estão em lugares absolutamente opostos do planeta. Como é que eles nunca vão se encontrar, minha gente? Como que eles vão conviver? Eles estão extremos. Não, eles estão extremos. Agora, outra perguntinha do tio. Os ursos estão no Polo Norte ou no Polo Sul? Os pinguins estão no Polo Sul ou no Polo Norte? Eu acho que os pinguins estão no Polo Sul e os ursos estão no Polo Norte. Yes! Vai receber o certificado. E é isso, gente. Então, assim, são coisas que a partir da brincadeira, né? Então, e a gente vai aprendendo de uma forma muito interessante, produzindo sentidos, né? Então, é exatamente isso. Os ursos polares, eles vivem no Ártico, né? O que é o Ártico? Então, é a região polar, né, norte, que é super, hiper gelada, mas ela é rodeada de continentes, tá? Então, lá vivem os ursos polares no Ártico. No oposto, no Polo Sul, é o Antártico, lembra? O Ártico e o Antártico, né? O Ártico e a Antártida, né? Da mesma forma. Na Antártida, que são as regiões do Polo Sul, estão os pinguins. Mas eles não. Mas a curiosidade da região da Antártida é que, diferente, são blocos imensos, de geleiras imensas, rodeadas de oceanos. Não tem continente, são os oceanos. E o grande barato é criança saber, não sei se a Isa sabe disso, é que os pinguins, eles não vivem no Polo Sul, no polo, na calota. Eles vivem nas regiões costeiras, né? Então, eles estão mais próximas da costa do que, diferentemente, dos ursos que ficam realmente, que vivem na calota. Eles ficam mais nas costas, né? Então, veja que são coisas interessantes a partir dessa brincadeira. E daí se pode discutir, por uma ótica ambiental, o degelo das calotas, né, gente? O degelo nos polos, que isso aí, os cientistas estão alertando, tem anos e tem tempos alertando, que o nível dos mares estão subindo, que isso pode ser uma catástrofe, um cataclisma, barará, barará. Do ponto de vista cultural, podemos discutir a conservação dos alimentos com o gelo, né? Nós conservamos com sal, mas os nossos ancestrais também já descobriram a ciência de congelar de conservar os nossos alimentos com gelo. Do ponto de vista das tecnologias, né? As geladeiras que entraram nos nossos lares, que também tornaram as nossas vidas mais confortáveis, o ar-condicionado, o que é isso, o que é... Vejam, isso não teria fim, mas a nossa aula tem. Então ela está acabando. Senão a gente continua explorando isso ainda eternamente, né? Fora o sal também, né? Que também é um produto muito usado na questão da conservação das carnes. Perfeitamente. Discutir o que é o sal marinho, o que é o sal mineral, os modismos gastronômicos dos vários tipos de sal, a flor de sal, o sal rosa do amarelo, o sal negro, tem um sal muito bonitão, que é um sal negro. Gente, isso não tem fim. Entendam como isso como a gente pode desdobrar a apresentação de um conteúdo, né? Então, encerrando, quem gostaria de avaliar a nossa viagem de hoje, enquanto o nosso avião se prepara para pousar no aeroporto de Brasília, quem gostaria de avaliar como foi a nossa manhã, fique à vontade. Professor, aqui é a Milena, eu não sei o que aconteceu aqui, eu fiz o passo a passo certinho, mas a câmera que eu clico, né? E aí, automaticamente, ela fica em vermelho o tracinho. Não sei o que não tem problema.
Mas aí eu registrei as fotos, tirei fotos. Ah, maravilhoso. E deu Beleza. certo aqui, tá? Ótimo. Se você puder depois postar no nosso grupo, tá? Para a gente ver. Alguém mais gostaria de comentar? Avaliar? Pode ser pelo chat também. Muito bem, eu Margarete, achei obrigado. interessante a questão do experimento da gente focar no outro ponto, né? Porque sempre que se fala em água, até para os meninos, para elaborar mesmo o conteúdo de apresentação, a gente acha mais exemplos, né? Da questão da ebulição, né? Do aquecimento da água, e da fusão a gente já não acha tanta coisa, e eu acho que experimentos assim valem a pena, porque eu lembrei agora de uma aula minha no cursinho sobre a questão dos átomos positivos e negativos, aí tinha um modelo lá do pudim de passas, né? Aí o professor falando, mas gente, por que eu vou usar um pudim de passas? Às vezes, né, você nunca nem viu uma passa, nunca nem viu outra coisa. Então, por que a gente não faz o modelo do brigadeiro? Quer dizer, a questão da adaptação, né? A realidade, você vê que o gelo consegue, né, fazer com gelo. Tudo bem que a anilina não deu tempo de eu conseguir, mas depois eu vou fazer o experimento. Mas eu achei bem legal, né, e dá para fazer com outras pessoas, né, da família. Sim. E para eles verem que a ciência, ela faz sentido, né, porque a criança, quando ela percebe que aquilo tem utilidade prática na vida dela, ela aprende, muito melhor do que você pegar exemplos de coisas tão distantes da gente, entendeu? Então, quando você traz para perto de si, quando faz sentido, você percebe o brilho no olhar das crianças, que, uau, por que eu não pensei nisso antes, entendeu? Exatamente, então, Margarete. Achei muito válida a experiência. É isso mesmo, perfeito. Tânia, você quer falar? Pegando o gancho do que a Margarete falou, a questão também de oportunizar as crianças a entenderem que a ciência não está ligada apenas às doenças, mas aos fenômenos que ocorrem na natureza, né? Entender a mistura das substâncias tão mais cedo, eu acho, porque muito do que a gente também aprendeu, pelo menos na minha época, a gente era, né, muito mais tarde, era no ensino médio, onde tinha física e química, que você começava a ver essas questões, e de uma forma bem lúdica a gente pode trabalhar com as crianças, né, essas questões. E desmistificar que ciência é só cuidar de doenças. Né? É isso mesmo, Tânia, perfeito. Então, minha gente, muito obrigado, atenção, passageiros, passageiras, então vamos pousar de volta ao aeroporto de Brasília, manter os encostos na posição vertical, preparar-se para o pouso, e espero que tenham um bom final de dia, uma tarde tranquila. Continuemos a nos cuidar, por favor. As máscaras, não aglomerar, enfim, vamos fazer o que nós já estamos fazendo, né? Vamos fazer a nossa parte, e já tem muita gente, já tem gente suficientemente fazendo o errado. Então, nós que somos educadores, nós temos que dar o exemplo, tá? Então, um grande abraço para vocês. E quem não respondeu o check-in, fique na sala, fique na aeronave, que eu vou retomar, tá bom? A chamada. Tá bom, tchau. Então é isso, gente. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez por essa companhia muito, muito divertida nessa viagem. E um abraço para as crianças todas presentes aí. Beijo. Nicole, Isa. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Até mais, Valmir.